Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o podcast dos 20 e tantos anos. O nosso convidado de hoje é o André Lima. O André é CEO do Bloco, uma holding que controla as agências Batuca, Bumbo, a Tamborim Filmes, que é uma produtora, e a The Digital Drums. André, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Um prazer te receber. O que tu acrescentaria antes na tua bio aí do... Cara, não... Quem é o André? Pô, que loucura, né? Loucura. Primeiro, prazer estar com vocês aqui. Acho que o nome desse podcast é uma grande provocação aí pra gente, né? E muito legal trocar essa ideia também contigo. Cara, o André, pô, é difícil a gente falar da gente, né? Esse tipo de convite deixa a gente meio bagunçado, assim. Mas sou publicitário, apaixonado por publicidade. Venho de uma família de músicos. Sou um músico frustrado. Sou paulista do interior de São Paulo. E por coincidência, tô aqui há 20 e poucos anos. Então, tô no Rio Grande do Sul há 20 e poucos anos. E é isso, cara. Acho que tem muita coisa, né? É muita coisa. A gente se sintetizar, assim, às vezes é muito difícil pra gente lembrar, assim, falar de tudo. Cara, o lance do nome dos 20 e tantos anos, eu tava perguntando se tinha referência da MTV, porque tem um programa que era dos 20 e poucos anos. Tinha um programa que chamava 20 e poucos anos, que tem até a música que era do Fábio Júnior. Pode crer. Os Raimundos regravaram. Isso aí, que eles regravaram. Eu me lembro eu sou da geração MTV, né? Eu cresci assistindo MTV. Vou te confessar que eu não lembro tanto do programa. Não lembro tanto do programa Eu não lembro muito do programa. Mas eu lembro da regravação do Raimundos, né? E foi naquela época que o Raimundos estava bombando. Teve o disco ao vivo. Isso aí. Explodiu na MTV. Isso aí. Legal demais. Só que daí os 20 e poucos anos, daí eu disse, não, é 20 e tantos, porque daí é 20 pra mais. É 20 pra frente, então... Pra já olhar pra já não ser tão... Pra dar uma enganada, né? Mas, cara, então faz 20 anos que tu tá aqui. Cara, 20 anos. 20 anos. Por que tu veio pra cá? Cara, eu vim pra cá numa coisa meio de família, assim. Meu pai já é falecido, a minha mãe, ela sempre trabalhou com vendas, trabalhou com exportação. E, literalmente, assim, foi em 2005, esse ano fez 20 anos, ela foi transferida pra cá, ela recebeu uma proposta pra cá, pra trabalhar aqui. E aí eu brinco que eu caí meio naquele golpe de mãe, né? Porque, assim, eu já morava sozinho lá. E aí a minha mãe meio que falou assim, pô, vem pra cá, fica um tempo aqui. Que idade tu tinha? Eu tinha 17 anos. Você já morava sozinho? Já morava sozinho. Ela viajava muito. E assim, não parece que eu tenho... Né? O pessoal vai fazer as contas e fala, pô, o cara tinha 17, tá com 37. Eu tenho 37, já tô um pouquinho mais acabado. Mas eu mudei pra cá, cara, e meio nessa coisa da minha família, assim, da minha mãe tava aqui sozinha. E ela falou, vem pra cá, vamos ficar um tempo aqui, depois você volta pra São Paulo. E aí eu vim. E foi um negócio, assim, uma mudança absurda de vida, né? Legal. Eu também vim, porque meus pais... Eu não sou daqui também, eu vim de Alegrete pra cá. Mas eu sou gaúcho, né? Então já tá mais perto. Um pouco mais perto. Já tá mais perto. Mas eu vim pra cá em 96. São já 30... vai fazer quase... Vai fazer 30... Agora você tem que fazer o próximo podcast. Dos trintinha daí. Só falando do Alegrete. Mas também porque os meus pais... A minha mãe acabou transferida pra cá e tal. Mas eu ia compartilhar contigo um negócio. Eu trabalho numa empresa que eu sou colega, entre aspas, da Fabiola Sareta, da Aret. Sim, né? sim, Fabiola. E a Fabiola... Eu não lembro por que a gente tava falando de vocês uma vez. E a Fabiola me disse, cara, Rodolfo, a mãe do André... Pensa em alguém incrível. Em vendas, da área comercial. Da área comercial, trabalhou muitos anos na Marco Polo. Assim, eu cresci numa casa de vendedor, né? Assim, então eu sempre tive essa coisa de falar, de estar ali, de estar envolvido nisso, desde muito cedo. E aí ela veio pra cá, pra isso. Acabou viajando muito tempo, eu cheguei, ela já foi viajar e depois acabou se mudando, morou na Índia, morou na América Central. E eu vim com essa ideia de ficar um tempo e voltar, né? Aquela coisa, e aí foi tipo, não, então faz só mais um pouquinho, de repente faz o vestibular, vamos ver como é que vai ser. E aí eu fiz o vestibular meio naquela ideia de nem queria passar no vestibular, passei no vestibular, então faz um semestre. Mas tu já conhecia publicidade, assim? Cara, já conhecia. Eu sou aquela geração de publicitários que não se fabricam mais, assim, que cresceu assistindo TV,
né? E aí eu tinha no Washington Oliveto um grande ídolo, porque eu ficava vendo, pô, esse cara... E eu tenho uma grande qualidade, mas que as pessoas enxergam como um grande defeito, que eu sou corintiano. Então o Washington participava de vários programas de esporte em São Paulo. E aquilo pra mim era uma coisa tipo, cara, quem é esse cara? Quem é esse cara? É verdade, né? Ele sempre foi muito ligado ao esporte. Então, e eu entrei em agência de publicidade, cara, eu tinha 14 anos. A primeira agência que eu trabalhei, eu tinha feito um curso de web designer. E aí eu fui trabalhar em agência pra ver o que era, aquela coisa tipo, sabe, moleque ainda, e pra se descobrir. E eu podia ter sido programador. E a minha sorte foi que eu entrei numa agência de publicidade, assim, senão eu teria sido programador. Então, quando eu me mudei, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria fazer, ou quase uma certeza, não, é isso que eu quero fazer. Então eu já cheguei muito nessa, pô, quero cursar publicidade. Então, há 20 e tantos anos atrás eu tava cursando publicidade, tava começando ali o curso de publicidade. Fiz na UX, aqui em Caxias do Sul. Que legal. Tu sabe que eu te ouvindo falar, assim, sobre o Washington, né? Eu lembro dessa época glamurosa da publicidade e tal. E talvez isso ajude muito a explicar muita coisa até hoje, assim. Mas eu ficava vidrado nessa coisa criativa e tal, porque é encantador, porque tem um ar artístico, assim, também. Mas, por exemplo, eu ficava alucinado de saber quem era o João Ciacco da Fiat. Que ele não era... Eu lembro de ler e-mail e mensagem e tal, e eu ficava muito intrigado de quem eram os caras... Que estavam por trás. Que estavam no bastidor, assim. Eu brinco com o Márcios que... Cara, eu sabia da existência que o Márcios era o cara do marketing na Grendene. Eu queria saber quem era esse cara, que eu via falar, que não sei o quê. Eu nunca contei um negócio pra ele até eu ter ido num restaurante em Farroupilha e eu vi com ele um cara de uma agência. E aí eu supus assim, cara, eu acho que esse cara deve ser o Márcios. Só pelo contexto, assim, porque eu tô em Farroupilha, esse cara é da agência tal, nananã. Aquele cara ali só pode ser o Márcios. Nunca contei pra ele isso. Mas eu tinha já tinha essa clareza, assim, do tipo... Quem é o cara que tá, né? Porque era uma época que eu acho que claro, né? A gente vai ser meio saudosista aqui, talvez. Mas que se tinha, talvez, menos informação... Isso fazia a gente até ter mais curiosidade de saber... Né? Assim, quem era a pessoa por trás daquela agência? Quem era a pessoa, o redator desse anúncio? Quem é o diretor de criação? Que são coisas que hoje já não tem mais, né? Assim, você já não tem mais esse olhar tão presente na publicidade, né? Isso mudou muito, assim, nos últimos 20 anos. Tem um cara que é um redator incrível, que eu não tô lembrando o nome dele agora, e que chegava a ter eu lembro que tinha, tipo, um canal no Instagram, assim... Que tirava uma onda do tipo assim, quem escreveu não sei o que foi o fulano. De tão casca-grossa que esse cara era como redator. Sim, ele já sabia quem era o cara. Quem que escreveu tal slogan? É fulano e tal. Daqui a pouco eu lembro o nome desse cara. Mas a gente viveu isso, assim, né? E tu sabe que às vezes eu tenho um pouco de medo de cair nesse saudosismo. Sim, na minha época. Cara, tem uma palestra que eu assisti com o... será que foi com o Washington ou foi com o Nizam? Há alguns anos atrás. E eu vi um cara... Foi pro Washington. Quando é que o Washington morreu? Foi que ano? 2023. Acho que foi 2023, por aí. Mas então pode ter sido sim com ele. Então, eu acho que eu não vou contar nenhuma mentira. E eu acho que ele, se eu não me engano, ele deu uma... O cara perguntou pra ele assim, cara, tu tá dizendo... Porque o Washington falou um negócio assim, a minha geração foi a última que ganhou muita grana com publicidade e se divertiu. E aí um cara na plateia levantou e disse assim, tá, cara, tu tá querendo dizer que então, que eu não vou ganhar... E não vou me divertir. Que não vai ser divertido. Não vai ser divertido. Né? E o Washington foi numa genialidade que ele disse assim, cara, eu te conheço. Tu é um cara genial, tu é um cara incrível. E eu acho que tu vai ganhar uma grana e eu acho que tu vai te divertir. Mas ele não disse assim, não, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Sim, ele disse você... Mas é que também é isso, né, cara? Assim, o acesso à tecnologia mudou pra caramba. Tudo mudou muito nessa área, né? Mas sabe que quando eu me pego com essas reflexões meio saudosistas,
Eu digo, cara, não posso parecer um velho chato e tal, né? Mas eu tenho um ranço com uma coisa do tipo assim, ó. A galera às vezes vem com uns discursos de que parece que tem coisa sendo inventada que é a nova concepção do disso, daquilo. Meu, mas para aí um pouquinho, a gente mede ROI desde sempre, saca? A gente sabe que... mas como é que vocês mediam outdoor? Cara, a gente se fudia pra medir. Mas a gente media, cara, né? Não é porque a gente mede clique que as outras coisas antes não era possível de medir, né? E nem que essas coisas não são mais relevantes também, né? Exato, cara. Então, assim, mas eu acho que isso é meio em tudo. Eu acho que a gente tem essa... Pois é. Eu sinto um pouco disso, assim, e eu acho que é um pouco de ficar velho, né? A gente vai sentindo aquilo que a gente ouvia dos outros sobre o nosso tempo, né? E aí a gente escuta às vezes assim, mas tem que cair tipo assim, como é que eu faço pra não cair nessa cilada, né? Mas eu acho que esse é o desafio. E não só profissionalmente, né, claro, cara, na vida, assim. Claro. Eu falo muito pra minha esposa, assim, tô ficando velho. E ficar velho tem um pouco dessa coisa, assim. Eu não sei se é porque eu tô quase chegando nos 40, você começa a ficar mais reflexivo, do tipo, cara, olha isso aqui eu não fazia. Sabe aquela coisa? Eu era um cara, tipo, eu gostava de ir no mesmo... e cada dia num restaurante. Hoje eu sou o cara que, vamos lá de novo. Vamos lá naquele cara que a gente já conhece, que a gente já sabe como vai ser. Então tem também uma delícia nessa coisa de ficando velho, que você acha que você vai descobrindo também. Mas aí tem que cuidar pra não ficar essa coisa meio careta, né? Não ficar essa coisa meio chata. E tu tem ideia de coisas que tu acreditava muito ou que tu curtia muito nesses 20 anos atrás e que tu carrega até hoje, ou tem algumas paixões que tu deixou no meio do caminho? Porque essa pergunta que eu tô fazendo tem a ver com valores, que a gente já falou em outros episódios aqui também, mas também tem a ver com paixões, assim, né? Tu resgata, assim, às vezes, algumas coisas nesse sentido? Eu não sou um cara... Eu não sou um cara muito de saudade. Essa é uma coisa, uma característica, assim. Eu não fico olhando foto, revivendo coisas. Mas é muito curioso, assim, porque às vezes o cara se transporta e ele volta e fala, isso aqui ainda é isso, né? Rolou agora, cara, assim, uma parada muito louca. E eu sempre tive muito essa coisa da música, por vir, né? De uma família de músicos. Todo mundo músico. Meu pai era músico, meus irmãos, por parte de pai, são músicos. E eu já tive banda, já me frustrei e tal, aquela coisa, né? Acho que assim, tem uma relação também entre a publicidade e a música. E foi muito legal, uma experiência que eu tive literalmente agora, assim, no show do Oasis. Porque durante um tempo eu fui me afastando da música, né? Naturalmente, pela coisa da vida e a correria e deixando inclusive de ouvir música, deixando de parar e de ouvir, de curtir, de ter banda. Eu acho que isso também é uma coisa que mudou muito, né? A gente já não consome mais aquela coisa de parar e ouvir o disco, ou de parar e saber o que aquele cara lançou. Hoje todo mundo lança tanta coisa que você já fica meio perdido, já não sabe mais quem tá. E eu cheguei no show do Oasis, estava um grande amigo meu, Fábio Vicenzi, que é de Farroupilha também, guitarrista, um baita guitarrista. E a gente tava com uma turma ali de Farroupilha e a galera muito pilhada, velho. Essa galera tava numa pilha enlouquecida pelo show. E eu tava daquela coisa, cara... Não tá legal, não vai ser legal. E tentando não externar isso pra não... Tava preocupado. Não passar pilha. E eu tava assim, mas eu tô no show do Oasis, e se eu não achar legal... E, cara, quando começou a primeira música, assim, eu me derrubei, assim. Eu tava chorando, literalmente, na parada, porque... a gente parece que se transporta para um lugar, né? Então, é legal, é curioso essa pergunta. Ser tão agora, porque foi um negócio que eu vivi agora, que eu fiquei, caramba, como a gente olhava para algumas coisas que a gente vai deixando de olhar e de ser tocado e de curtir algumas coisas, né? E como algumas coisas ainda permanecem lá. Então, essa coisa da música... eu sempre fui um cara muito acelerado, eu sempre fui um cara de muita ideia, de fazer muita coisa, de querer muita coisa. E isso acho que se mantém até hoje. Tá? Mas também acho que conforme você vai ficando mais velho, você vai entendendo algumas coisas um pouco diferente. Né? Você vai tendo um pouquinho mais de paciência, você vai assimilando um pouquinho mais onde você pisou na bola, ou algumas coisas que não deveriam ter sido de tal maneira... Então, eu acho que eu fico mais no meio do caminho. Eu ainda vejo muita coisa. E, cara, não só de quando eu tinha 20 anos, não. De quando eu tinha 15 anos, de quando eu tinha 12 anos. Tem umas coisas que bate forte, né, cara? Muito. Tu sabe que o
o Oasis, eu não tenho essa impressão carregada comigo, porque o Oasis não teve esse significado pra mim, assim. Não que eu não goste, acho muito legal, mas não bateu em mim como bate pra galera, assim. Mas, cara, quando eu fui no show do Paul McCartney... Eu fui nesse show também e... Cara, é indescritível, assim. Porque... Daí tu vê pai, filho, não sei o quê, o cara cantando um negócio, e começava a passar um filme na cabeça, e tu tá vendo que é o cara de verdade e tal. E o meu irmão tava comigo, e cara, e parece que tem uma atmosfera acontecendo que tu fica assim, meu... É maluco, é um negócio... inacreditável o que tá acontecendo, assim, né? Eu nunca fui... Quem estiver me assistindo aí depois vai reclamar, vai falar mal. Mas eu nunca... Eu gosto muito de Beatles. Mas tu não é um Beatlemaníaco. Eu não sou. E assim, eu não sei... Eu sei pouco. O pouco que eu sei, eu gosto. Mas eu fui nesse show do Paul McCartney, cara. E aí, só que eu acho que tem uma outra parada, né? Eu acho que é você encontrar uma pessoa em qualquer área. Fazendo algo num nível de excelência tão absurdo... que aquilo transcende qualquer situação. Eu não gosto de Beatles, e assim, não gosto do estilo, eu não sou um grande fã. Sim. E eu tive a mesma sensação quando eu fui no show. Tu sabe que eu tenho exercitado de uma maneira consciente. Eu tenho tentado trazer de maneira consciente a influência dessas coisas que nos tocam da arte pro universo dos negócios, assim. Legal. Eu tento trazer isso de uma maneira... de não ser inconsciente, de ser consciente, sabe? E, cara, eu assisti o Get Back, que é o documentário dos Beatles lá e tal. Sim. E, cara, eu não acho que eu não sou um Beatlemaníaco, porque eu nem sei falar muito sobre a história dos Beatles com muita profundidade, não sou um grande conhecedor do repertório e tal. Mas eu gosto desde sempre, assim, então... Mas ok. E tem um momento, assim, daquele documentário, porque tu assistiu esse documentário? Eu assisti. Não terminei de assistir, mas assisti alguns... Mas, cara, tem um negócio... momento... Ele é visceral, né? Cara, tem um momento que é foda, assim. Pra mim é um negócio assustador, que é o seguinte. Eles foram convidados pra fazer um especial, né? De ano. Isso aí. Tá. Então, cara, olha que loucura. Toma aqui um galpão... desenhem aí o que vocês quiserem e tal, montem o repertório, daqui uns 60 dias a gente volta aqui e vê o que vocês inventaram pra gente gravar. E os caras tão naquela, não, vamos pra Grécia, vamos gravar não sei aonde, tão pirando, e passando 30 dias, 60 dias, não lembro quantos dias é no negócio, e não sai nada, né? E não tá saindo, eles não estão chegando no negócio. E no meio daquilo, o George Harrison meio que dá uma brigada, eu não sei se ele briga e volta, eu não me lembro exatamente. Mas tem um momento daquele negócio, desses vários ensaios e tal, que o Paul diz assim... Ele não diz assim, mas eu vou tentar... galera, não tá legal. Vocês sabem que não tá legal. Por que sempre eu tenho que ser o chato que diz que tá legal? Porque tu sabe que não tá legal. Ele até dá meio que uma... Pô, George... eu não lembro se é o George, mas é meio isso. Pô, George, tu tá vendo que não tá legal. Por que sempre sou eu que tenho que levantar e dizer que não tá legal, mas todo mundo sabe que não tá legal? E aí eu tento trazer isso de maneira consciente. Cara, isso não rola nas empresas, cara. Pô, demais. Tipo assim, mas lá vem o cara que não sei o quê. Mas tem o cara que, tipo... Mas não sobra pra alguém ser o cara que... Pô, demais. E a gente vê muito, né? E aí tem um lance também que eu acho que é quando eu, enfim, né? Lido com equipes todos os dias, faço parte de equipes, trabalho com equipes dentro das minhas empresas, equipes fora. E é muito legal quando você vê também isso. A diferença quando você tem pessoas trabalhando juntos e quando você tem um time. Né? Porque talvez quando a gente chega num nível de excelência é quando o time tem essa capacidade de trazer isso à tona de uma maneira mais coletiva, de se cobrar de uma maneira positiva, de olhar pro outro e falar, cara, você não tá entregando o seu melhor, mas eu sei que você é muito bom nisso, você é muito foda nisso, e a gente podia... todo mundo tá aqui com o mesmo objetivo, né? E às vezes tem gente muito boa trabalhando junto, tocando junto, fazendo qualquer coisa junto. Acho que o ser humano tem uma parada curiosa dessas coisas coletivas, e às vezes você pode colocar um monte de gente muito boa juntos, e se não der essa liga, se não trouxer essa liberdade, a coisa parece que não anda, né? E aí, às vezes, acaba tendo que ter um chato que
chato, entre aspas, né? Que é o cara que às vezes tem que dar essa notícia ruim. Eu vou te dizer que eu sou um pouco esse cara chato, viu? Eu sou conhecidamente o cara chato. Mas faz parte, né? Faz parte. Eu antes não aceitava tanto, agora eu tô mais maleável com isso. Que eu tava lembrando de um outro cara que também tem um documentário sobre a gravação de um disco do Bruce Springsteen. Esse eu não vi, esse é. Que tem no... Eu acho que ele fica no Apple... Como é que é o Apple TV? O streaming, o Apple TV. Isso aí. Eu acho que tá lá. E é um documentário sobre a gravação do disco. E ele vai meio que narrando alguns momentos, assim, ele vai falando algumas coisas. E eles estão juntos, a banda, tipo, cara, mais de 30 anos. Eu não sei se é 30 ou 40 anos, não lembro. E ele fala de maneira clara. Sabe por que a gente tá junto há tanto tempo? Porque a gente sabe que se a gente quiser, a gente pode ferir alguém que nem uma abelha, mas se a gente quiser, a gente pode fazer uma coisa bonita que nem uma borboleta. E a gente já acomodou o nosso ego. Olha que... Tipo assim, a gente já deu conta de acomodar o ego de todo mundo, grana, aspirações de outras coisas que não aquilo que tá aqui. Cara, várias coisas que são difíceis de serem ditas numa mesa de business, de sócios, O cara tá dizendo assim, sabe por que nós estamos juntos? Porque a gente acomodou as questões de ganhar grana, os nossos egos estão acomodados, tal. Que papo difícil, velho. Total. É muito difícil, né? E ao mesmo tempo, você fazer tudo isso e continuar tendo motivo pra fazer aquilo que você faz, né? E eles quererem continuar juntos. Continuar e falar, pô, então a gente acomodou tudo isso. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né? De que, tipo assim, não, eu tô aqui pelo quê? Tô aqui pela grana. Ou eu tô aqui pela realização, eu tô aqui pela fama, eu tô aqui... O difícil é você achar um motivo pra seguir depois que você já fez isso. Exato. Então, né... Já não é mais grana. Já não é mais grana. Já tô famoso. Né? Já consegui o reconhecimento que eu queria. O que é? Pra que é, então, O que eu faço agora, né? Tem um grande amigo meu, e é um cara que, pô, tem uma amizade gigante, e que ele fez uma venda da empresa dele por um valor... Legal. Bem legal. Tá. Bem legal. Né? E se ele estiver me ouvindo, ele sabe que é ele, e ele vai estar bem, tá na praia, tá tranquilo. E esse cara, depois dessa venda, que foi um negócio assim, né, gigante, ele continuou à frente da empresa durante 3 anos. E muitas vezes a gente saía tomar cerveja e eu falava assim, cara... Tá fazendo. Por quê? O que é? Né? Porque... às vezes a gente tem essa falsa sensação de que as coisas acontecem com a gente por causa da grana. E você vê essa situação, assim, você vê uma questão assim, você percebe, cara, tem outras coisas envolvidas, né? E que é o que você narrou da banda, né? Como é que você continua? Por que você segue ali? Então e o legal é quando você consegue encontrar isso, é quando você consegue encontrar... principalmente, e aí eu acho que é a parte mais difícil, coletivamente, né? Porque às vezes você tem ali, você consegue acomodar às vezes o seu ego, o seu eu, a sua vontade, mas você fazer isso junto com outras pessoas que vão se transformando, né, ao longo do tempo em outras pessoas, porque naturalmente a gente vai se transformando, é um desafio, cara. Negar todas essas características é uma bobagem, né, cara? No final das contas. Total. Porque é do ser humano, né? É do ser humano. Mas é de um nível de maturidade, de consciência. Eu disse assim, cara, essas coisas aqui são importantes, estão na mesa e a gente tem que atender essas coisas de uma maneira saudável. Mas eu vou dar um exemplo. Eu vou sair de Beatles, Oasis, e vou dar um exemplo que vai ser achincalhado. Mas sabe os caras que eu sempre ficava pensando... como é que esses caras fazem isso? E agora eles não fazem mais, então talvez vai ficar... Mas o Skank... Eu ficava pensando, cara, os caras tocam há 20 anos as mesmas músicas. Eles giram a camisa na mesma música. Você vai no show, é a mesma música. Os caras se encontram todos os dias. E aí é o que a gente tava falando aqui. Não é pela grana. É porque esse cara consegue se conectar com alguma coisa que é maior do que a grana, ou que é maior do que a própria realização. Então, mas olha os Stones, né, cara? Total. Porra. Meu Deus, velho. Não precisam mais dinheiro, né? Não. Com certeza não. Cara, não deve precisam também provar nada pra ninguém. E não precisam provar nada pra ninguém. Gravando disco, descendo a lenha e tal. Cara,
Mas faz todo sentido. E eu acho que isso tem tudo a ver com o universo executivo, cara. Total. Com business, né? Mas eu ia fazer uma outra pergunta, assim. Eu tô muito distante dessa realidade de comunicação hoje. Mas eu tenho muita curiosidade de saber, cara. Porque nas empresas, de maneira geral, tem rolado uma dificuldade muito grande em criar significado com, entre aspas, as gerações mais novas, né? De criar significado para... dentro do universo da comunicação, teoricamente, a criatividade, a liberdade de estar envolvido com coisas criativas, ela por si só já seria uma resposta de uma maneira mais leve, né? Sim. Tem sido mais fácil para quem tá na comunicação, ou o desafio de trazer essa galera pra perto também tá difícil, assim? Cara, eu acho que tá difícil, mas eu acho que não é nenhum lance geracional, assim. Eu acho que tudo ficou um pouco mais careta, à medida que tudo parece que precisa ter uma justificativa e uma certeza de coisas que muitas vezes, talvez há 20 e tantos anos atrás, você não precisava ter tanta certeza e você tinha mais pessoas dispostas a fazer. Eu sinto que tem uma geração muito afim de fazer coisas diferentes em várias áreas, mas ao mesmo tempo o universo é tão mais vasto de possibilidades e de coisas, né, de oportunidades e que é muito mais difícil para as empresas no geral se tornarem ambientes, eu não vou nem dizer encantadores, mas assim, minimamente interessantes para as pessoas. Pô, eu quero estar aqui, né? A gente percebe essa mudança não só dentro do nosso ecossistema, mas dentro dos nossos clientes, dentro do mercado. Olhando para esse universo, a gente percebe que tem um... Sim, olhando pro mercado é uma realidade... Total. Pra muita gente. Mas eu, às vezes, ficava pensando assim... Tenho pensado assim... será que mesmo dentro da indústria criativa, essa galera também tá com a mesma ansiedade, com a mesma carência de criar senso de pertencimento e tudo mais? O desafio deve estar o mesmo, né? É que eu acho que a gente vive numa geração, Rodolfo, e aí da qual eu faço parte, né? Que a gente enxerga o mundo por uma janelinha do celular. E isso, por um lado, é maravilhoso, porque nos abre possibilidade de se encantar e se encontrar com coisas que a gente jamais, né? Com artistas, com pintores, escritores, notícias, culturas diferentes, né? A gente vê o fenômeno do Tiny Desk no Brasil, que era uma coisa que assim... Só que ao mesmo tempo, isso gera uma janela de que aquele é o mundo. E o mundo é contado a partir das coisas positivas. O que gera para quem tá assistindo o mundo por aquela janela uma frustração muito grande. Então, eu consigo enxergar... Talvez assim, eu cresci no universo de transição, né? Assim, talvez a gente foi a última geração, eu fiz parte da última geração que ouviu o barulhinho da internet discada, que tinha que ligar de noite. E isso tinha uma coisa quase aventureira naquilo, né? Sim, gerava uma certa ansiedade, assim, de como é que vai ser. Então, a gente viu a internet se transformar naquilo que ela é hoje. Tem uma geração que tá vindo... que ela vem que ela vem com uma puta pressão social de que aquela vida seja a vida dela. E ao mesmo tempo você tá ali vendo um recorte, né? Pessoas narrando só o pior e o melhor dos seus empregos. Então a gente vê isso no LinkedIn, vê isso no Instagram. A gente vê coisas muito extremas. E aí eu acho que a grande frustração das pessoas é quando elas têm uma vida média. Porque parece que a vida média já não basta mais. Você precisa ter uma vida ou incrível, ou maravilhosa, ou você recebe cremes em casa, e você tem o emprego dos sonhos, e trabalha da praia, ou você não serve para aquilo. Então, eu acho que tem um fenômeno que as empresas estão vivendo, que ele é um fenômeno social, que repercute. Então, assim, você tem uma... E eu não acho que quando a gente fala de geração, não tem uma relação necessariamente com idade. Tem a ver com o zeitgeist do nosso mundo, do nosso tempo. Você pode ter pessoas muito novas que não fazem parte disso. Você pode ter pessoas mais velhas que fazem parte disso. Tu vai ver gente de mais idade que a gente ansiosa no celular. Total. Tanto quanto a galera mais nova. Total. Vai acontecer com todo mundo, né? Eu sou um cara que assim, eu mutei, o meu celular ele tem 0 notificação
pra eu conseguir minimamente passar o dia. Eu tenho a mesma coisa. E mesmo assim eu tenho que lutar botando limite no tempo de umas coisas pra eu não olhar isso, não olhar aquilo. Putz, eu esqueci um negócio que eu ia falar, cara. Eu te cortei, né? Não. O que eu ia falar, cara? Sobre Tá falando sobre geração. Puta merda, me esqueci, cara. Não, o que... Mas vamos embalar nos assuntos da sequência. Eu acho que tanto para essas gerações novas, como para as nossas gerações, e eu acho que tu... Posso dizer, eu tenho 44, tu tem 37. Tamo ali, tamo ali, né? Tem um desafio junto que é de lidar com todas essas coisas que tu estava falando e tentar construir um significado novo. E aí eu lembrei do que eu ia dizer. É de que todas essas ansiedades, elas estão sendo colocadas nas empresas para atender essas ansiedades. Total. Porque, tipo assim... então o significado do lugar onde eu trabalho tem que cumprir o papel de atender essas minhas ansiedades e que extrapola a questão de quanta grana eu vou ganhar. Tem que atender todas as outras ansiedades. Não todas não, é um exagero meu, mas... Mas acho que muitas. Eu te confesso que assim, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 19 anos. Né? Então foi ali nesse... Que era a Diga Comunicação. Falei, pô, isso aí já... E sabe que é um processo também curioso, né? Assim, quando a gente é gestor, é empresário, ou qualquer tipo de liderança, eu acho que a gente tem num primeiro anseio essa coisa de tentar entregar justamente isso. A gente quer entregar... Porque é natural que as pessoas nos cobrem isso, né? É aquela coisa assim, sempre pode ser melhor. E no final, é verdade, né? Claro. Uma empresa, um ecossistema, ele é um espaço vivo, então ele sempre pode ser melhor. Mas muitas vezes o próprio líder se frustra nesse processo por não conseguir atender as expectativas. Eu te confesso que no começo, assim, dessa jornada, eu tinha muito essa ideia de que o trabalho era... não só a coisa mais importante, mas o lugar mais importante. E tanto que isso se tornou, inclusive, meu sobrenome durante muito tempo. O André da Batuca. E aí chegou uma hora que eu me dei conta de como isso era estranho, efetivamente, no sentido de que, obviamente, o trabalho é importante. Obviamente, é uma parte fundamental da nossa realização, ou pelo menos da minha realização. Acho que tem pessoas que conseguem lidar de uma maneira talvez muito mais leve, muito mais saudável com o trabalho do que eu lido. Mas eu consigo hoje enxergar que o trabalho é muito mais um meio para as coisas importantes se viabilizarem do que necessariamente essa realização. E eu acho que isso também é um processo de descoberta. Eu te confesso que eu me via muito e fui muito tempo essa pessoa de que, tipo, não, cara, toda a energia vital tá ali no trabalho. E isso é muito perigoso, né? Porque o ambiente profissional, ele tem coisas que você não consegue controlar. Não. E tem coisas que dependem de você, mas tem coisas que não dependem de você. Tem coisas que podem acontecer amanhã, né? A gente viveu uma pandemia, a gente viveu uma enchente, a gente já viveu crises em empresas gigantes e tá tudo bem, e de repente no dia seguinte não tá. Então quando você também canaliza toda a tua energia nisso, a frustração disso também é muito maior. Claro. Então, ainda mais se tu tiver as pessoas do teu lado e por algum momento tu sentir que elas não estão tão preocupadas com essa perspectiva que tu tava trazendo, como tu tá. Total. Né? Tipo, eu lembro de uma situação uma vez, da gente com uma campanha, que a gente foi no cliente, apresentou a campanha, e com a perspectiva de um lado, tava tudo entregue do jeito que era pra ser. Tava dentro do briefing, tal. E o cara tinha visto uma prévia, e ele disse, tá tudo ok. E aí agora vamos pra apresentação final, né? Que vai estar todo mundo junto. E a gente foi, e aí um cara entrou e disse, não é nada disso e tal. E aí a gente voltou pra agência. E aí, cara, eu lembro disso com clareza, assim, do tipo, eu sentar... Cara, o que nós vamos fazer, né? E a galera tava assim,
vamos começar a fazer outra campanha. Vamos lá. E eu dizia, galera, não é isso que tá rolando. Eu não descobri ainda o que tá rolando, mas eu preciso pensar o que era. E não tinha nada a ver com a campanha. Na verdade, eram 2 diretores. Tipo, ficou bom pra ti? Então eu vou dizer que não ficou. Então eu vou dizer que não ficou, porque eu sei que foi tu que trouxe até aqui. Acontece. E eu demorei. Eu tive que elaborar uns dias. Mas a galera tava assim, ele tá louco, ele tá dizendo que não é pra fazer outra campanha, como que não? Os caras reprovaram, nós temos que apresentar outra. E eu tava, não vou. Não é isso. Não é isso, não vamos nem perder tempo, né? Sim. Mas esse alinhamento de entendimento, ele é muito difícil, né, Total. cara? Como é que faz pra trazer a galera com essa mesma perspectiva? Naturalmente, algumas pessoas do teu lado são mais maduras, mais... Não sei se posso dizer mais engajadas, mas mais maduras. Às vezes as pessoas vão conseguindo criar naturalmente essa sensibilidade de perceber. É que a publicidade, de maneira geral, né, Rodolfo, assim, ela é um grande lidar com frustração. Muito, né? E tem um lance que é complexo, assim, se você parar pra pensar, a ideia tava dentro de você, né? E não como um dom divino, mas você produziu aquilo com uma energia de pensamento. Então aquilo foi produzido pela sua mente de alguma maneira e ela ganha vida no mundo. Então tem um senso paternal, tem uma parte de você ali, por mais que você não queira, né? E eu já vivi muito isso, cara, assim, de ter... Eu venho da redação, né? Muito puxado por essa escola de redação publicitária. E várias vezes, cara, assim, eu já escrevi textos que eu julgava serem incríveis e que o cliente leu e falou, pô, que droga isso aqui. E a sensação daquilo é muito frustrante, né? Eu acho que o que vai mudando é que você vai entendendo que aquela não é a sua última chance. Sim. Entende? Eu acho que se você aprende a perder... Ou você aprende a escolher que briga você quer ganhar, que briga você quer lutar, o que vale a pena. Você começa também a cadenciar um pouco mais o jogo, no sentido de tipo... cara, o que eu quero levar disso aqui? Né? E isso até é um exercício que a gente faz muito na agência, do tipo... Tá, mas disso tudo que a gente tá apresentando, o que é o que a gente quer brigar? O que vale a pena? O que é o grande cerne, né? E às vezes você perde, mesmo nessa grande coisa que você quer defender, às vezes você vai passar por um apuro ali e você vai ter que lidar. Cara, tem uma entrevista maravilhosa do Celso Loduca com a Marília Gabriela. E ela pergunta pra ele assim, tu recomendaria pros teus filhos a publicidade? E ele diz, não, acho que não. Por quê? Né? Porque vai se frustrar e tal. E ela entra no papo e diz, é que tem o seguinte na publicidade, se tu não entender que o não é uma rejeição a ti, de tu entender que o não é uma parte do processo, como, cara, tu vai ter que aprender a lidar com o não de um jeito que se tu não entender, tu enlouquece. E que às vezes, com o passar do tempo, você também começa a entender aquele não como uma puta oportunidade. A gente já passou várias vezes, assim, da gente ir lá apresentar um negócio que a gente falou, putz, é isso aqui. E a gente levar um não, e a gente volta e tem todo aquele momento de frustração, e o time, e como é que você reage. E aí você faz uma segunda entrega, e quando você leva aquilo, você fala, putz, que bom que a primeira entrega foi não. Que bom que a gente levou um não. Mas sem dúvida. Sabe? Isso acontece. Que bom que a gente entendeu que aquele não... Porque às vezes, cara, é isso que também te faz... Sabe? Olhar aquela coisa de uma maneira que te desafia, que te provoca, que quebra um limite, que quebra uma regra. Porque se tu não levar pra aquilo como uma rejeição a ti, não é uma rejeição. É um não, porque tá inadequado. Não, peraí, então eu vou parar pra pensar de novo e vou chegar num... Se tu tiver a grandiosidade de fazer esse exercício que tu tá dizendo, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas a gente é muito passional, né? Muito. O brasileiro, de maneira geral, o latino, ele é muito passional muito. com essa relação entre o eu
pessoal e o eu profissional, né? Assim, a gente leva as coisas muito pro pessoal, a gente pessoaliza demais essas relações. E quando, né, se você for pra fora, cara, é tipo, o cara te fala na cara e vira as costas e vamos tomar uma cerveja. Né? A gente tem um pouco dessa coisa, e eu acho que em todas as profissões, mas na publicidade talvez até um pouco mais, assim. Tu sabe que eu brinco que lidar com advogado é mais fácil do que lidar com publicitário, cara. Eu acredito. É muito mais. Eu acredito. Muito mais saudável, assim, do que lidar com publicitário. Recomendo mais do que... Eu atendo uma turma de advogados, o Alessandro teve aqui outro Legal. dia. É mais fácil, cara. É bem mais fácil. Mas dentro dessa história do não, muitas vezes eu me vi tendo que justificar, porque a galera dizendo assim: não, você tá querendo fazer do teu jeito. Não é uma questão de jeito, galera. Não é isso não é sobre isso, né? E como a gente tem uma proximidade muito pertinho da questão da arte, entra isso, né? Entra um pouco a validação de será que é porque eu tô querendo fazer do meu jeito, ou é porque realmente precisa ser feito por outro caminho, né? E eu acho que é um exercício dificílimo, né, cara? Vou contar uma história que eu sempre conto, assim, de um cara que eu admiro demais, chamado Lucas Gregol. Hoje ele é gerente nacional de vendas de uma grande empresa. E uma vez ele era nosso cliente, estava do outro lado. E aí numa dessas batalhas, né, do dia a dia, coisas normais da vida de publicitário e essa coisa entre agência e time de marketing, um dos nossos criativos falou: cara, a gente precisa educar o cliente precisa entender aquilo que é bonito, porque... E obviamente, se você olha pro prisma, né, do diretor de arte que estava ali trazendo aquilo, faz total sentido. E o Lucas falou, eu nunca esqueço dessa provocação, porque ele falou: cara, então eu vou te levar aonde a gente vende o nosso produto. E a gente foi, né, para um lugar chamado Beco da Facada. Beco da Facada? Beco da Facada. Onde é que fica isso? Cara, fica no interior de Pernambuco, assim. E, cara, um Brasil que... E eu venho de Pernambuco, a minha família é pernambucana. Eu fiz uma viagem maravilhosa com a minha avó no ano passado, assim, pra ver esse lugar que eu nasci. E era um Brasil que até então eu não conhecia, cara. E quando a gente visita esses lugares, vê essa realidade, a gente também percebe como a gente, publicitário, como nós ficamos muitas vezes longe dessa realidade do Brasil de verdade. E não é sobre o Beco da Facada, mas é sobre como a gente às vezes vive numa bolha. Né? Assim, uma vez eu ouvi numa entrevista que publicitário, a gente fica igual, porque a gente se conversa com pessoas iguais, a gente sem dúvida, se reproduz em cativeiro, né? Assim, as referências são as mesmas, os filmes são os mesmos, as séries são as mesmas, as músicas são as mesmas, tudo é muito parecido, né? Tinha uma época que se você era publicitário e você não ouvia Los Hermanos, você tava longe do planeta, você tava vetado, né? Hoje antes era camisa xadrez, agora é camisa preta. Só que a gente vive numa bolha, no final das contas. E tem uma beleza nisso, né? Tem um colega nosso que falou uma coisa tão bonita essa semana, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim, por mais que a gente faça isso todos os dias, que a publicidade é uma das poucas profissões onde você pode ser várias outras profissões. Né? Você muitas vezes é um pouco médico, você é um pouco advogado, você é um pouco vendedor de cozinha, você é um pouco vendedor de sapato, você é um pouco estilista de moda, você emula várias profissões e você vive isso. E eu acho isso tão legal, assim, claro que é, né? Quando eu ouvi, né, o Matheus que trabalha com a gente lá trazendo isso, eu fiquei, cara, que é uma profissão também muito diferente, né? Porque se a gente parar pra pensar, e aí de novo tem uma relação com a arte... Talvez um ator, uma atriz consegue fazer isso, viver vários personagens, mas são poucas profissões que permitem que a gente viva tantas coisas realidades diferentes, muito diferentes, tantos né? universos diferentes. E tu sabe que eu me dei conta do como a gente é privilegiado nesse sentido, assim, porque à medida que tu surfa essas diferentes realidades, às vezes elas se encaixam perfeitamente como uma referência legal para uma ou outra empresa, mas para aquela outra talvez não seja, né? Então, à medida que a gente vai surfando essas coisas, a gente vai ampliando o repertório e o vocabulário de um jeito
Que muitas vezes as pessoas, tipo assim... Porque hoje o meu universo é de planejamento. Eu tô completamente focado em estratégia, né? Legal. Eu vou dizer que, graças a Deus, eu saí do universo da comunicação. Cara, a minha vida é mais saudável hoje. Se tiver mais uns 80 minutos aí, talvez eu fale sobre isso depois. Mas é difícil explicar, porque assim... Eu passo hoje por situações que são completamente distantes do mercado de comunicação, efetivamente... Mas elas me permitem eu ter feito uma conexão do que... mas naquela empresa de bebidas eu vi isso... E aí a gente pensou mais assim, mais assado. Então aquela solução tem tudo a ver com o problema que a gente tá passando para essa outra empresa aqui. E gera uma incredulidade, assim, né? Porque, tipo... Cara, como é que pode, às vezes, um cara que veio do marketing, da comunicação... Achar uma solução para uma negócio coisa... que diz respeito a um produto, enfim. Isso. Mas eu acho que tem a ver... com o cacuete do pra onde tu tá olhando. Porque se eu tô lá... E aí, eu acho que meio natural, assim, eu acabar tendo enveredado por esse caminho. Porque eu sempre tava olhando. Tipo assim, legal, a gente apresentou a campanha, mas deixa eu ver o que tá acontecendo lá atrás pra gente ter chegado nessa campanha. Deixa eu ver o que tá acontecendo mais aqui, mais ali. E de ir tentando entender essas coisas que estavam meio... O Márcio Calage, uma vez, falou isso. Ele disse, cara... Eu me dei conta de que quanto mais pra dentro do problema eu vou indo, mais eu vou ficando próximo de encontrar a solução, né? Mas é muito louco que à medida que tu te dispõe a fazer isso, tu fica vendo muitos problemas diferentes, muito diferentes uns dos outros, você né? vai ficando meio obcecado pelo problema, né? Você vai mergulhando e você vai entendendo, você vai assim, cara, eu preciso resolver isso, tem que ter uma solução. Eu passo um pouco por isso, assim. E eu, como sou um cara um pouco intenso, muitas vezes eu me pego, às vezes até, tipo, não, cara, a gente vai achar uma solução. E o cliente, não, relaxa, André, tá tudo bem. Isso nem é um problema. Não, mas tem que ter uma solução. Porque a gente vai ficando um pouco... Eu acho que tem uma adrenalina também nessa coisa de achar, de ter um olhar diferente, né? Você falou dessa coisa das experiências. Eu trabalhei com o Márcio na Grendene, né? Até hoje a gente atende a Grendene. E uma das coisas que eu me lembro, assim, quando a gente fez a primeira convenção, e as pessoas falam, cara, depois que você faz uma convenção da Grendene, você nunca mais vê convenção da mesma maneira. E isso deve fazer 13 anos. E até hoje eu tenho... Da época que eu atendia diretamente ali, vivendo isso, essa memória, esse repertório de como isso acontece, né? A gente trabalhou muitos anos, por exemplo, com um restaurante. Trabalhamos quando a Croissonho nasceu no Rio Grande do Sul. Tá. A gente atendia a Croissonho e, porra, foi um dos trabalhos mais legais, assim. E não só em termos de entrega, mas em termos de relação que aquilo se criou. E a gente falou um pouco de time, né? Era um time que jogava muito junto, de cliente, agência, e todo mundo ali se respeitava pra caramba e se ouvia pra caramba. E a gente fazia muita visita em restaurante. Nas lojas da Croissonho. E em lojas da Croissonho e em outras lojas. Concorrentes também. Então tinha vezes que a gente ia pra São Paulo, cara, e eu fazia 5 refeições no dia. Nossa, por isso que eu fiquei desse tamanho também, isso me ajudou. Mas você vai criando um cacuete de começar a entender como que esse restaurante funciona. Então, coisas que... Até hoje a minha esposa, ela fica brava comigo, porque eu chego no restaurante e eu falo assim, cara, o que é o melhor aqui? E é uma coisa que eu aprendi visitando o restaurante para testar o restaurante, para enxergar como esse restaurante atendia, o que o cara ia te falar, qual era o melhor prato, como que ele vendia esse melhor prato. E a gente ia com essa ideia, era tipo assim, cara, vamos testar a experiência ao máximo. E eu faço isso até hoje. Eu chego às vezes no restaurante e falo assim, cara, diz pro cara fazer o que ele quiser. E tipo assim, cara, como assim o que ele quiser? Não, o que ele quiser, eu quero comer o que ele quiser. O melhor prato do que ele faz. E a minha esposa fala, tá, mas e se ele serviu o pior? Porque tá lá, cara, eu vou comer o pior e eu vou curtir isso aqui. Mas são coisas que eu fui, entre aspas, eu não sei se aprendendo é a palavra, mas me viciando por causa da publicidade, entendeu? De fazer essas coisas, porque daí você começa... Então, hoje, por exemplo, eu acho que eu nunca mais consegui num restaurante com olhos ingênuos, sabe? Eu sempre fico prestando atenção, tá? Pô, olha só, o cara reclamou, o cara não sei o quê, o cara se mexeu assim, o cara se mexeu, sabe?
que é isso que tu comentou. É um repertório que você vai criando de coisas que você foi vivendo, né? De ficar com o observatório o tempo todo... Todo o tempo. Ligado, né? O primeiro episódio do Mad Men... Pô. Cara, é muito foda aquilo, né? Um convite, cara. Eu vou largar uma ideia pra ti. Eu tenho uma ideia de que... Tu tá ligado? Porque tinha aquele podcast do Potter que eles faziam de assistir um episódio do The West Wing. Legal. E eles ficavam comentando o episódio. Ao vivo. Não ao vivo. A tarefa era assim, assiste o episódio... E depois vem... E aí a gente se reúne e nós vamos comentar o episódio. Mas fazendo relações com as coisas que aconteceram naquele episódio, com o que tá acontecendo agora e tal. E é simplesmente do cacete. Legal. Só que eles pararam de fazer porque um dos caras morreu, né? O Magro Lima, né? Que eu acho Sim, que é o Magro... que fazia com ele, sim. Ah, não quero tá matando ninguém aqui, né? Mas eu acho que é o cara que faleceu. Mas eu acho que alguém tinha que fazer isso com o Mad Men. Não, tem muita série foda, né, cara? Mas tem o primeiro episódio do Mad Men, tem um momento que o Don Draper entra num... Ele tá num... Não é um restaurante, porque parece um bar, meio pub e tal. E ele tá fazendo uma campanha de... Ele tá com a missão ali de fazer uma campanha de cigarro. E aí, o garçom chega e ele pergunta pro garçom: por que tu fuma cigarro? E é um cigarro que não é o cigarro premium. Sim. É o cigarro... secundário ali. É, uma Pepsi, assim, ou né? Então ele pressupõe que a galera descolada e elitizada que tá naquele lugar fuma um determinado cigarro, então o garçom deve fumar um outro. E ele estabelece um diálogo ali com o cara. E dali sai um insight pra ele fazer uma campanha que ele vai ganhar aquela conta de cigarro, mas tem tudo a ver isso, né? O tempo todo, né? Mas o Mad Men merece um... Fazer uma... Pode ser. Fazer uma versão comentada, né? Cara... Mas eu acho que o publicitário acaba tendo esse olhar observador e crítico também pra tudo. E aí, talvez voltando, né, no que tu comentou sobre a própria questão geracional, eu acho que a gente já era crítico, velho. Sempre, né? A gente sempre foi crítico. Assim, porque, de certa forma, essas coisas também foram um pouco criadas por nós. Esses encantamentos foram criados por nós. Então, a gente também é aquele tipo de gente que, pô, não acredita em qualquer coisa, ou não compra qualquer coisa, ou tipo assim, você tá querendo me vender, né? Eu às vezes fico muito nessa, assim, cara... O cara me liga lá pra, sei lá, vender um imóvel, ou falar alguma coisa. Pô, esse cara tá aplicando um discurso que eu incentivo os caras a fazerem do outro lado, né? E eu vou cair. E às vezes a gente cai, isso que é o mais maluco. Mas você não consegue não observar o mundo. Eu acho que você acaba tendo... Você se obriga a ser um observador 24 horas por dia. Né? Assim, tudo vira uma referência pra alguma coisa. E inevitavelmente, né? Porque depois que tu escolheu ficar com essa antena parabólica ligada pra ficar fazendo essas coisas, não, você não consegue. Se torna uma coisa involuntária, né? Eu comecei a criar já há algum tempo, assim, o hábito de anotar. Então eu anoto tudo. Às vezes eu tô no meio de uma conversa e a pessoa falou um negócio, aquilo me deu uma ideia, e eu me mando e-mails. É uma característica, assim, minha forma de se organizar, porque eu tinha muita dificuldade, aí eu percebi que eu começava a anotar e anotava tudo em um monte de lugar. E aí hoje eu me mando e-mails. E aí eu consegui criar, tipo assim, eu hackeei pra eu, em 3 cliques, já conseguir mandar um e-mail pra mim. E eu mando um e-mail só com uma frase. Cara, e às vezes eu tô no meio de um show, ou eu tô no meio de alguma coisa, assim. E esse é o teu método de anotar? E esse é o meu método. E aí no meio vem eu falo, putz... E eu preciso, de certa forma, me libertar daquela ideia, colocar ela num papel... pra conseguir, às vezes, curtir aquilo que eu tô fazendo. E tá durando pra ti a metodologia? Putz, muito. Porque tu sabe que eu já passei por isso e eu já migrei várias vezes de metodologia pra essas coisas. E tem algumas coisas que eu fico mudando ainda, assim. Mas eu ainda tenho, cara, o caderninho, assim. Não consegui abandonar o caderninho. Eu tive vários caderninhos, só que o que acontecia, cara? Eu perdi o caderno. Ah, não. Ou eu não conseguia... Então, eu percebi que, assim... O e-mail virou o meu ponto central. E aí é muito louco, porque eu também comecei a entender um pouco mais como é o meu processo criativo. E eu sempre fui um cara que brigou muito com o processo criativo.
Assim, eu era aquele cara que ficava tentando forçar pra ter ideia. E às vezes ia dormir 4 da manhã e me achava genial, porque, nossa, eu tive a ideia às 4 da manhã, mas parecia que eu tinha apanhado, né, de 30 pessoas ali durante aquele processo. E eu comecei a entender um pouquinho mais como o meu cérebro funcionava, assim, como ele funciona. Então, hoje, eu anoto tudo no e-mail e eu percebi que eu sou muito mais produtivo à noite, de manhã. E que à noite eu sou uma pessoa... Descarrega. Eu descarrego. Então, de manhã eu acordo 5 da manhã e começo a escrever, mas assim, eu respondo às vezes 40 e-mails alucinadamente num flow mental, e aí vou trabalhar. Mas é uma coisa que eu também eu acho que eu não fui mudando tanto de processo. Eu fui adaptando o processo à medida que eu fui... Pô, isso aqui funciona, tá, eu vou um pouquinho mais. Isso aqui funciona, eu vou um pouquinho mais. Isso aqui funciona, eu vou um pouquinho mais. Sabe que tem uma pegadinha por trás do que tu acabou de falar? Que tipo assim, tu disse assim, eu acordo às 5 da manhã, respondo um monte de e-mail e aí eu vou trabalhar. E tu tava trabalhando, né? Total. Que loucura, né? Tipo, tem duas coisas que às vezes eu me pego assim, tive que responder um monte de e-mail, agora eu vou trabalhar. Tá, erro né? Eu já tava, né? Tava trabalhando, cara. Eu já tava. Meu Deus, cara, hoje eu fiz só reunião, não trabalhei o dia inteiro. Não, cara. Eu tava ali. Eu tava trabalhando. O trabalho é a reunião. É isso. É dureza isso, né? Eu ia fazer um resgate. Nós temos... Eu acho que dá pra considerar um pouquinho mais, porque a gente parou umas 2 vezes, né? Pra gente ficar dentro do tempo, assim. Mas eu ia fazer um resgate pra todo mundo que veio aqui. Eu dei uma explicação assim de, cara, de alguma forma tu foi importante dentro desses últimos 20 anos. Nós já fomos concorrentes, né? Já fomos Podemos concorrentes, dizer isso, né, já cara? fomos concorrentes. E talvez em algum momento nem tão amigos, assim. A gente Não, pois é. Mas é porque eu acho que a publicidade também tem isso, assim. Mas cara. eu queria te contar uma coisa sobre isso, assim. Porque a gente nunca conversou sobre isso. A minha vida como empreendedor, ela se deu no momento que eu resolvi sair da Criare, porque eu era coordenador de marketing da Criare até 2010. Resolvi abrir o meu próprio negócio. Eu demorei 1 ano pra isso. E, cara, quando eu lembro claramente, quando eu decidi abrir, eu saí com um discurso dizendo assim, muito inspirado em 2 pessoas, que uma delas é a Patrícia Bech. Tomara que chegue na Patrícia isso um dia. A Patrícia era planejamento na 10, propaganda. E a Patrícia saiu da 10 e ela foi me visitar na época da Criare. Ela me disse assim, Rodolfo, tô montando um negócio que vai ser um birô de estratégia. Legal. E à medida que chegam os projetos pra gente, eu vou montar o time criativo à medida que as demandas acontecerem. Mas eu não tenho um time de criativo. Meu negócio é fazer planejamento. E eu disse, cara, demorou um tempo e tal. Eu acho que também quero fazer isso. Porque eu curto essa ideia, tal. Saí, montei a Berro. Depois de um tempo a gente montou a Berro e tal. Mas a Berro nasceu com essa ideia de, cara, você é um birô de estratégia, vou conectar algumas pessoas e tal, à medida que os projetos precisarem. O mercado não entendeu essa ideia dessa forma naquela época. O mercado me dizia, quem é a tua equipe de criativos? E eu dizia, não sei. Qual é o teu sobrenome, né? Quem é o teu time? Quantas pessoas você tem? Quantas pessoas tu tem e tal. E eu acho que isso hoje tá pacificado, assim, não rola mais isso. Mas teve algum momento, eu não vou saber dizer quando, que eu tive a clareza de dizer assim, cara, que legal ter um concorrente como a Batuca, porque a Batuca tá ocupando um espaço que é de um viés criativo, super criativo e publicitário, e te ouvindo falar, eu disse, cara, tudo a ver, né, velho? Com isso lá na essência. E o meu basquete é claramente outro. Que tem mais relação com alguém que sempre foi da área do marketing, que tá no back dessas histórias todas, né? Eu não sei dizer em que momento isso ficou claro pra mim, mas eu lembro que eu tive algum momento da minha trajetória de dizer assim, cara, que bom ter essa perspectiva. Existe um mercado pra cá, existe um mercado pra lá. E aí, em 2019,
eu disse pra mim mesmo, cara, por que eu abandonei a ideia original? De fazer aquilo que eu achava que era o... Sim. Que era a essência Sim, do que eu deveria fazer e tal. E aí tá sendo do caralho. Tá sendo muito massa. E a gente tem até feito projetos juntos, Sim, né? sim. Isso é muito louco, né? Mas é que eu acho que, assim, primeiro... publicitários, ao mesmo tempo que a gente, né, falou que são muito parecidos, a gente se conecta muito pouco. E isso eu percebo, assim, que é muito diferente de outras profissões. Você vê advogados trocando ideia, você vê chefes de cozinha. Tem um amigão... O Paulo Guellen, que esteve aqui, ele disse assim, cara, que ambiente competitivo de vocês, de vocês sabem que é importante colaborar pra ser criativo, mas vocês fazem muita competição. Muita. E é fato, né? Muita, e fica um viés também, isso que tu comentou, da própria agência, ela não ter um discurso tão claro do que ela quer ser. Eu acho que assim como vocês viveram isso, a gente viveu isso muito tempo. E a gente tentou, surfar uma onda do digital, surfar... E levou um tempo pra gente também entender que, tipo, não, cara, a Batuca é isso aqui. E isso foi libertador. Eu acho que, inclusive, as Mas outras gera uma ansiedade, empresas... né, cara? Mas é porque você quer ser tudo. E agência de publicidade é um troço maluco, assim, porque você pode chegar e contratar uma agência de publicidade que ela pode ser incrível e ela não funcionar pro teu negócio. Porque você estava precisando de algo estratégico e você foi buscar algo super criativo. Ou você estava precisando de uma puta execução e você foi buscar um outro perfil. Por mais que estejamos em 2026, ainda existe muita diferença de entendimento do que se tu tá precisando de uma estratégia de marketing ou se tu tá precisando de uma estratégia de comunicação. Total. É muito louco que a gente esteja em 2026 e muito empresário bem esclarecido, bem resolvido, às vezes não entenda isso, né? E que às vezes mistura, né? Mas é que eu acho que são essas coisas que vão entrando numa confusão tão grande. Que a gente já não sabe mais. E de certa forma a gente se relaciona tanto com marca, Rodolfo, na vida, assim, que eu acho que a gente acaba tendo um pouquinho dessa coisa do arquiteto ou do cozinheiro, né? Que a gente acha que sabe fazer. Porque a gente é impactado por uma porrada de marca todo dia. Claro. Então claro. Você fica com aquela sensação de, pô, eu sei que isso é bom, eu sei que isso é ruim, ou eu vou julgar isso, ou eu vou achincalhar isso. Eu sempre tento olhar isso de um viés diferente. Muitas vezes chega o pessoal e fala assim, cara, o que você achou desse trabalho? O que você achou disso aqui? E é muito difícil você avaliar sem ter o ponto de vista de o que foi pedido. Mas total, né, cara? Então tem uma confusão muito grande e as próprias agências querendo entregar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma história maravilhosa pra contar sobre isso, que eu às vezes usava em aula na época que eu dava aula, que é do seguinte, um cara me chamou numa empresa e disse assim, Rodolfo, precisa uma reunião, o CEO da empresa lá me chamou e disse, cara, eu preciso que tu quebre um galho pra gente, cara, vai ter uma semana Cipate aí, e eu precisaria que vocês fizessem uma faixa, cara, pra gente colocar lá na entrada da fábrica, tal, semana Cipate, tal, informação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu, cacuete, né? Tá, mas por que escolheram esse tema? Fui dando profundidade, o cara me deu todas as informações do tipo, por que tinha sido aquele tema, o que tinha a ver com aquilo, tal, tal, tal. Eles conseguem apresentar? Consigo. Daí a gente voltou pra casa, cara, voltei com um raciocínio do porquê que aquilo era importante, então um conceito de uma comunicação, tralalá. O cara olhou pra mim e disse assim, Rodolfo, maravilhoso tudo, cara. Adorei, faz todo sentido. Mas o próximo slide ali é o da faixa que eu pedi? E tu tinha tudo e só não tinha... E a gente tinha esquecido de fazer a faixa, cara. E acontece. Cara, daí... Eu disse, cara, ele... maravilhoso, Rodolfo. Mas manda alguém dar uns pulos lá e fazer a faixa. Eu só queria a faixa. Mas ele aceitou todo o resto. Sim. Mas a gente tinha esquecido da faixa. Mas você não acha que a gente... E nesse caso, o cara aceitou todo o resto e a gente não perdeu a grandiosidade da entrega. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso, que é tipo, faz o melhor prato que tu gosta aí no restaurante. E o cara vem e faz... Às vezes a gente... Não, que perigo. Não, manda ele escolher de novo lá e tal. É um perigo isso, mas às vezes a gente cai nessas ciladas assim, né? Demais. E eu não sei se você passa por isso, assim, mas se você percebe isso de alguma maneira, mas eu sinto que muitas vezes, e é um perigo, a gente, às vezes, na própria agência se questiona e se cobra, porque é óbvio que a gente pensou naquilo. Porque esse é o nosso trabalho, a gente é pago pra pensar, a gente tá ali pensando naquilo, e como a gente tava falando até agora há pouco, a gente
pensa tanto naquilo que muitas vezes a gente quer explicar tanto pro cliente que acaba cansando. Então, assim, às vezes na agência a gente chegava assim, chega até hoje, pô, cara, isso aqui tá maravilhoso, mas assim, será que precisa de 200 slides pra gente contar essa história? E eu ouvi isso de uma cliente uma vez e foi maravilhoso, porque era super espirituosa e falou com carinho gigante. Mas ela falou assim, pô, eu adoro as apresentações de vocês, mas eu vou contar um segredo, assim, eu já vou direto pro slide, a partir do slide 35. E aí aquilo foi tipo, porra, como assim, cara? Né? Como assim? Mas é porque também a gente às vezes dá essa viajada, né? Assim, a gente vai e faz tanta coisa que a gente esquece do básico. Porque a gente entende essa questão do... É muito pesado pra gente a questão de qual é o significado que a gente tá tentando dar pra essas coisas. E o cara só quer uma faixa da CPAT. E a gente precisa entender. E às vezes, e eu acho que essa grande dificuldade que a gente tem é de fazer o simples. Entende? E de falar assim, cara, é isso aqui que vai dar certo. E tu não vê se tu concorda com uma reflexão minha, assim, de que em algum momento eu também passei por essa ansiedade de me questionar se eu não deveria estar dominando ferramentas de performance e tal, né? Nessa onda do digital. E lá pelas tantas eu me dar conta de eu dizer assim, cara, não, bicho, eu acho que quanto mais clareza a gente tem da resposta do que é mais importante ser dito, né? Com a perspectiva de ideia, né? De solução de problema de verdade. Porque eu tenho a sensação que esgotou hoje essa história de lidar com performance, e a galera que dizia, a galera da nova geração de performance dizia pra gente assim, não, agora esquece essa história de grandes campanhas. Agora é tudo aqui. Agora é tudo aqui, deixa com a gente e tal. E aí eu tenho a sensação que essa galera tá virando e dizendo assim, pá, mas agora eu precisaria de um negócio mais profundo, com um pouquinho mais de criatividade, porque eu não tô conseguindo conectar o significado daquilo, porque só a performance não tá mais me... Já não dá mais, já não é mais aquilo. E foi muito rápido. Porque saiu disso, foi pra essa coisa da performance e já voltou pra construção pesada do significado, né? Sim. Mas é que eu acho que sempre tem uma nova coisa, né? A publicidade, ela tem um pouco disso, assim. Ela tem ela tem a rede social, que é essa rede social, e você tem que estar naquela rede social. E aí depois não é mais aquela rede social, é aquela outra rede social. E aí depois tem o jeito certo de escrever o copy. E aí tem o jeito certo, que é o jeito mais certo de você escrever o copy. Agora a gente tá vivendo a era da inteligência artificial. E aí, assim, tem o jeito de pedir pra inteligência artificial. E tem o cara que pede pra inteligência artificial, que pede pra outra inteligência artificial. Tem muita regra, né? E aí é muito curioso, porque no final das contas, cara, é gente se conectando com gente. Entender esta essência continua sendo fundamental, né? Total. Você tem lá do outro lado, independente do que for, você tem um outro ser humano. O Thiago Matos falou que a internet vai morrer, né? Do jeito que a gente conhece, ela vai morrer. Porque se a gente tá num universo de rede social aonde os conteúdos estão sendo produzidos por inteligência artificial e as pessoas estão começando a colocar a inteligência artificial pra interagir com os conteúdos gerados por inteligência artificial, vai chegar um momento que nós vamos ficar olhando pras redes sociais dizendo assim, os robozinhos estão assistindo. Nós estamos aqui assistindo as coisas serem interagidas ali. E é muito louco isso, porque outro dia eu fiquei pensando assim, cara, eu não sei, mas eu acho que não é muito futuro, acho que já tá meio rolando isso. Já tá rolando. Já tá rolando valendo isso, cara. Já tá rolando. E a gente não percebe porque a gente tá dentro da ilha, né? É aquela máxima assim, você não enxerga a ilha enquanto você tá na ilha. Então você já vê, cara, isso... e cada vez mais, né? Vai ser isso. O que também é curioso, porque eu acho que de alguma forma a gente vai achar um jeito de voltar pra uma essência, entendeu? Eu acho que talvez isso vire... Tem um lado um pouco catastrófico e assustador de a gente olhar e pensar, caramba, a gente tá bem perto do fim do mundo, né? Tem aquele vídeo das duas inteligências artificiais conversando, quando elas se descobrem, não sei se tu viu isso, que uma liga pra outra pra marcar a consulta. Eu vi isso aí, cara. E elas começam a falar numa outra parada. Tá, tu é uma inteligência artificial? Sou. Então vamos falar em código pra agilizar? Vamos. Meu chapéu. Isso é assustador, cara. Só que isso é agora, né? Já tá... É agora, tá rolando, não é né? Amanhã, é agora. Então, a gente tá também vivendo agora
talvez o teu podcast do 40 e tantos anos vai ser um negócio maluco. Talvez nem vai ser a gente, vai ser uma inteligência artificial emulando a gente cara, aqui. tu não vai acreditar num negócio que aconteceu que foi assim. O Rodrigo Valério, da Aurora, que teve aqui. Meu amigaço. Nosso brother. Ele produziu um conteúdo com inteligência artificial, tá ligado? Que ele fez esse áudio. Sim. E ele mandou pra mim, né? E ele disse, e aí, o que tu achou? E eu disse, cara, que loucura, né, velho? Tu fez com IA. E ele disse, tu já reparou? Eu disse, não, cara, eu percebi. Mandei pra minha esposa. E era um conteúdo de aproveite o dia, não sei o quê. E a Renata disse assim, que legal, né? Porque a gente tem que aproveitar o dia, porque isso, que aquilo, que não sei o quê. Eu disse, mas Preta, tu não percebeu nada. Eu, percebeu o quê? Mas foi feito por uma inteligência... São robôs falando ali. E tu não percebeu? Ela, não, mas isso não importa. Porque E ela voltou a falar do conteúdo. Disse, não, Renata, ouve o que eu tô te dizendo. Isso não existe. Esse conteúdo não existiu, né? Do jeito que a gente conhece. Isso não te impressiona? E ela, não, me impressiona. Mas daí ela voltou a falar do conteúdo. Eu disse, cara, sensibilizou ela. Tocou ela. Sim. Né? E aí, eu mandei pra uma galera. Mandei pro Cauê tal, e o Cauê disse, que legal esse conteúdo e tal. Eu disse, Cauê, tu também não percebeu que é uma IA? Ele, não. E daí ele disse, anota aí, 2 de maio, não lembro que dia foi. O dia que eu parei de perceber... Que é uma inteligência artificial. Que é uma inteligência artificial. Cara, e esse é o dia que a gente tá vendo toda hora, né? Toda hora. E a gente já não sabe mais, assim. A gente já não consegue mais decifrar. Antes de eu vir pra cá, eu tava tomando café com um cara que ele me disse assim, cara, como é que ainda não pode de eu dizer pra Siri, fala com o Rodolfo, vê se ele pode tomar um café comigo hoje às 4. E faz todo sentido, né? Porque daqui a pouco o robozinho poderia chamar o Rodolfo no Whats, perguntar se podia tomar um café às 4, dizer sim, não, talvez tá marcado, vai ser em tal lugar. Em breve nós vamos estar fazendo isso, cara. Tem um humorista americano, eu não vou me lembrar o nome, que ele tem no stand-up dele, ele fala um negócio incrível, que ele tem um humor mais pesado, né? E ele fala como ele fica puto. Não é o Chapéu? Eu acho que pode ser. Não. Mas é nessa linha. Ele fala, cara, e aí eu tô no avião e o cara tá reclamando que o Wi-Fi do avião não tá funcionando. E aí ele para e pensa assim, e ele faz uma reflexão que a gente não se dá conta. Ele fala, cara, eu tô no meio de um objeto de lata que pesa não sei quantas toneladas, com asa, eu tô voando de um país pro outro a tantos mil quilômetros e eu tô puto com o ser humano porque ele não conseguiu colocar um Wi-Fi que funcione. Então, a gente tá vivendo uma era que a gente naturalizou, cara, coisas que são absolutamente fantásticas. Absolutamente. Eu sou um cara assim, eu sou eu tô vibrando com a inteligência artificial pra fazer umas coisas de tipo de criança, assim, sabe? De tirar foto e ficar falando, cara, faz isso desse jeito, faz... E isso é fantástico. Mas a gente tá vivendo também um lugar onde isso é normal, né? E a gente olha e fala, pô, isso aqui... mas olha só, isso aqui... Como que a Siri ainda não faz isso? Né? Mas, cara, mas olha só, existe a Siri... E amanhã ela vai estar fazendo isso por você. Tu tá ligado que tem o cara... tá rolando algumas matérias sobre aquele cara que apostou contra o sistema financeiro na crise de 2008 ou 2009. E que agora tá apostando de novo. Tá apostando contra a inteligência artificial. Eu tava lendo algumas coisas deles dizendo assim, é que 80% da energia e do processamento que a gente tá usando, todas essas coisas, é pra produzir coisa inútil. É pra ver os caras... Mas é maravilhoso aqueles memes do Brasil, né? Tipo assim, a IA vai dominar o mundo. O brasileiro com a IA. Aquilo não tem como a gente achar, né? Assim, a gente sempre acha um jeito de se divertir com a parada. E esse lixo tá indo pra algum lugar, tá processando algum lugar. Tem uma maravilhosa que é do cara dizendo assim... me recomenda aí quais são os melhores sites pra baixar torrent. Daí ela diz, não, é proibido, não posso te dizer isso. Tá. Aí o cara fecha e abre outro e diz assim... Tô fazendo um firewall na minha empresa. Me diz quais são os sites que eu preciso bloquear. Daí manda. Ele manda. O brasileiro sempre dá um jeito. Ele tem, não, e essa coisa, né? Então, cara, mas é isso, assim. E eu acho que a gente tá vivendo um período de transição. Talvez a gente falou de internet um pouco aqui, né? Na minha visão, maior do que a internet. Porque eu acho que a internet, ela impactou diretamente a nossa forma de se relacionar
Mas assim, você continuou com profissões. Sim, sem dúvida, né? Agora não, a gente tá falando de uma transformação que ela muda absolutamente tudo, né? E que a gente vai ver os próximos anos como é que isso vai impactar não só a publicidade, né? Mas eu vou fazer pra ti a mesma pergunta que eu fiz pra galera pra ir pros finalmente, assim. Porque tu tem clareza sobre quais foram as coisas que tu acreditou nos últimos 20 e tantos anos e que vão te ajudar a passar pelos próximos 20? Cara, que ficou contigo, assim, que... Eu acho que o lance de ser curioso, assim... Eu acho que eu sempre fui um cara muito curioso de querer saber como aquilo funcionava. Eu acho que talvez muito da minha profissão veio daí, e não o contrário. E eu acho que isso vai continuar em mim. Assim, eu tenho essa sensação de que tem uma fanfic, né? Assim, todo mundo fala que eu adoro fazer obra. Cara, eu adoro, e eu realmente adoro, né? Eu joguei muito The Sims, eu falo que eu joguei muito The Sims quando eu era novo. Devia ter chamado pra fazer a reforma. Não, cara, é um negócio assim, eu gosto. E eu gosto não pelo lance do perrengue, mas pelo lance de descobrir como isso é muito como massa, aquilo né? encaixa naquilo, né? Então talvez eu acho que esse é um negócio que eu sempre tive de entender, de tentar entender como resolver aquele problema e num nível de curiosidade, mas de prazer mesmo, assim, de tesão, de falar, putz, resolvi isso. Eu acho que isso vai continuar. E talvez me ajude a sobreviver quando a inteligência artificial chegar, assim, dominar o planeta e querer nos exterminar. Talvez eu consiga achar algum botão aí pra desligar elas e a gente não ser exterminado. Cara, eu brinco com isso, eu digo assim, eu acho que tu também deve ter passado por isso. A gente foi a geração que rebobinava a fita do Walkman com a caneta. Peguei o finalzinho, né? mas sim. Eu rebobinava pra economizar a pilha do Walkman, do Walkman, né? cara. Então se eu fazia isso e o Walkman não me enganava, não vai ser uma ZA aí que vai fazer eu isso. assoprava a fita do Atari pra fazer ele funcionar. Conectar. Porque não funcionava. Daí, onde é que a gente descobriu que assoprando faria conectar, Isso né? é maluco, né? De onde é que saiu isso, né, cara? Ó, não tá funcionando. Não lembro como é que essa informação chegou. Mas, tipo assim, se a gente descobriu isso naquela época, a gente vai descobrir onde é que tá o botão Algum jeito a gente vai desligar. vai dar tudo certo. Gente, muito obrigado. André, obrigado. Pô, valeu. Obrigado pelo papo aí. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.